Olá, minha galera do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual de Pau da Lima. Professor Thales aqui mais uma vez para gravar mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês gostem. O tema de hoje é calorimetria. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre o calor e os efeitos que esse calor pode provocar na matéria. Eu já adianto para vocês que são dois. O calor pode provocar mudança de temperatura na matéria ou mudança de estado físico. Então esses são dois efeitos que são associados ao calor. Vamos nessa estudar isso um pouquinho? Então, galera, calorimetria é a bola da vez. É o tema que a gente vai estar estudando nessa videoaula de hoje, beleza? Tranquilão? Vamos começar aqui com o tema de calor sensível. O que é o calor sensível? Qual é a definição para o calor sensível? Anote isso aí que eu vou falar, tá bom? O calor sensível é a quantidade de calor associada aos processos de mudança de temperatura dos corpos. Então, toda vez que um corpo está mudando, ele está variando a sua temperatura, a gente vai ter associado a essa variação de temperatura um calor chamado de calor sensível. Uma quantidade de calor, uma quantidade de energia chamada de calor sensível. Beleza? Tranquilo? Tá bom, professor. Como é que a gente mede essa quantidade de calor sensível? Para isso, a gente utiliza uma equação chamada de equação fundamental da calorimetria. Essa equação vai dizer o seguinte, que a quantidade de calor sensível, QS, é igual ao produto da massa pelo calor específico sensível pela variação de temperatura. Então, a massa do corpo que está mudando a temperatura, Czinho, calor específico sensível, que representa o material segundo o qual esse corpo é constituído, e delta θ, variação de temperatura. Tá bom? Professor, você comenta aí sobre calor específico sensível. O que é isso, professor? Esse calor específico sensível, ele vai representar o quão fácil ou difícil é você variar a temperatura de um determinado material. Tá bom? Então a gente vai poder dizer aqui, por exemplo, que se você tiver um material com alto calor específico sensível, o custo de calor para que cada grama desse material varie 1 grau Celsius de temperatura é um custo de calor alto. Se o material tem um alto calor específico, eu posso dar um exemplo da água. Para você variar 1 grau Celsius de cada grama de água, você precisa de uma quantidade de calor significativa. Em contrapartida, se a gente for pegar, por exemplo, um metal como o chumbo, a quantidade de calor que você vai ter que fornecer para cada grama de chumbo variar 1 grau de temperatura já é uma quantidade de calor um pouco menor. Então a gente diz que o chumbo tem um baixo calor específico sensível, em contrapartida a água tem um alto calor específico sensível. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se a gente pegar e for fazer um chazinho em casa agora, botou água para esquentar no fogo, deixou aquela água esquentando lá juntamente com a panela, ambos vão vão sofrer uma mesma variação de temperatura, e aí você desliga o fogo e coloca a água ali numa xícara para fazer o chá. Depois de uns 10 minutos, você toca na panela. Tocou na panela, a panela já está fria. Só que a água ela ainda está quente. A água ainda está quente. Por que isso acontece? Obviamente eu não estou observando aqui as diferentes capacidades térmicas da água e da panela. Vamos supor aqui que a massa de água e a massa da panela sejam as mesmas. Isso vai acontecer por quê? Por que é que a gente vai observar essa situação? Por que foi mais fácil resfriar? Perceba que eu não falei mais rápido, eu falei mais fácil. Por que foi mais fácil resfriar a panela do que resfriar a amostra d'água? Ambos têm a mesma massa. Isso acontece por quê? Porque a água ela tem um maior calor específico sensível. Então vai ser muito mais difícil você aquecer a água. Em contrapartida, vai ser muito mais difícil você resfriar a água. A mesma coisa acontece para o metal. Vai ser muito mais difícil, muito mais fácil você aquecer o metal. Em contrapartida, vai ser muito mais fácil você conseguir resfriar esse mesmo metal. Beleza? Tranquilo? Tá bom, professor, entendi. Mas e a capacidade térmica?
Galera, enquanto o calor específico sensível é uma característica dos materiais, percebam que eu sempre associei o calor específico sensível com o material, com a água, com o metal. A capacidade térmica ela é uma característica dos corpos. Então, os corpos vão possuir uma capacidade térmica. E a capacidade térmica vai ser nada mais, nada menos do que o quão difícil é você variar a temperatura de um determinado corpo. Então, a capacidade térmica vai estar associada ao corpo. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui de capacidade térmica. Se você pegar uma latinha de refrigerante, tá? Uma latinhazinha de refrigerante, daquela pequenininha, e pegar uma lata maior, mesmo refrigerante, né? Uma latinha de um refrigerante, um latão do mesmo refrigerante. Você pega os dois e coloca no congelador da sua geladeira, tá bom? Qual é o que vai resfriar mais facilmente? Qual é aquele que vai estar logo pronto para o consumo? Se você respondeu o menorzinho, você respondeu o correto. Por quê? Ambos são feitos do mesmo material, professor. Tem o mesmo calor específico sensível. Tanto a latinha quanto o conteúdo da latinha, que é o refrigerante, mesmo calor específico sensível. E por que a latinha, a lata menor, ela resfria primeiro do que a lata maior? Porque a lata menor, ela tem uma massa menor. Por ter uma massa menor, ela vai ter uma menor capacidade térmica. Como tem uma menor capacidade térmica, então vai ser muito mais fácil você resfriar a latinha do que você resfriar o latão. Percebam que eu estou observando aqui uma característica do corpo e não do material. Beleza? Fiquem atentos a isso. Professor, como é que a gente mede essa capacidade térmica? Como é que a gente calcula essa capacidade térmica? Bom, a capacidade térmica será dada pelo produto da massa, pelo calor específico sensível, ou a gente pode determinar a capacidade térmica dividindo a quantidade de calor sensível pela variação de temperatura. Essas são as duas maneiras de você encontrar a capacidade térmica. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir o baile. Galera, até aqui a gente estudou os efeitos do calor provocando mudança de temperatura. Agora a gente vai visualizar o calor provocando mudança de estado físico. Então, o calor provocando mudança de estado físico, ele é chamado de calor latente. Agora, fique ligado aqui, viu? Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Toda vez que um corpo ou material estiver mudando o seu estado físico, a sua temperatura permanece constante. Então, enquanto ele está mudando o estado físico, ele vai estar a uma mesma temperatura. Em contrapartida, enquanto ele está mudando a temperatura, ele vai conservar o mesmo estado físico. Tranquilo? Isso é uma informação muito importante nesse estudo aqui. Beleza, professor? Então, o calor latente é a quantidade de calor associada aos processos de mudança de estado físico, correto? Corretíssimo. Então, a quantidade de calor latente, como é que a gente vai medir isso? Quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor específico latente. O calor específico latente dá mudança de estado físico. Então, você vai ter um calor específico para cada mudança de estado físico. Vamos lembrar quais são as mudanças de estado físico que podem acontecer? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. De sólido para o líquido, a gente tem uma mudança de estado físico chamada de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente tem uma mudança de estado físico chamada de vaporização. Agora, se eu estiver passando do gasoso para o líquido, a gente tem uma mudança chamada de condensação. E do líquido para o sólido, a gente chama isso de solidificação. Tem as passagens diretas também. Como assim, professor? Quando você sai direto do sólido para o gasoso sem passar no líquido, a gente chama essa mudança de sublimação. Tanto quanto você sai do sólido direto para o gasoso, quanto você sai do gasoso direto para o sólido, a gente chama essa mudança de sublimação. Beleza? Tranquilo? Bom, então, galera, o calor latente é o calor associado à mudança de estado físico. Como é que eu meço isso? Quantidade de calor latente é igual ao produto da massa pelo calor específico latente. E esse calor específico latente é também uma característica de cada material. Cada material vai ter um calor específico latente.
latente associado à mudança de estado que ele vai estar fazendo. Então, a água tem um calor específico latente para a fusão e vai ter um calor específico latente também, por exemplo, para a ebulição, tá bom? Então, para cada mudança de estado físico, a gente vai ter um calor específico latente aí associado a ele. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir o baile aqui. Beleza, turma? Para finalizar essa nossa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre a curva de aquecimento, que é uma curva muito importante, que é um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor, onde a gente consegue visualizar o comportamento do material enquanto ele é aquecido. Então imagine que o material estava a uma determinada temperatura aqui, que eu chamei de θA. Ele está sendo aquecido, 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 até ele atingir uma temperatura que eu chamei de θF. Quem é θF? É a temperatura de fusão desse material. Então perceba, enquanto ele estava sendo aquecido de θA até θF, ele se mantém no estado físico sólido. Chegou nessa temperatura de fusão, eu vou continuar fornecendo calor para esse material, só que agora ele entra num processo de mudança de estado físico. Ele começa a fundir. Durante esse processo eu vou encontrar esse material no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Eu estou tendo uma transição do sólido para o líquido, vou encontrar o material nas duas situações. Bom, depois que ele fica totalmente liquefeito, a gente vai ter ele no estado líquido, e aí quando a gente vai aquecer de θF até θE, que é a temperatura de ebulição, ele permanece nesse estado líquido. Eu estou fornecendo calor para ele, a temperatura está variando, e ele permanece no estado líquido. Uma vez atingida a temperatura de ebulição, o que é que vai acontecer? Ele vai receber calor agora, e esse calor que ele vai estar recebendo é uma quantidade de calor que vai fazer com que ele comece a mudar de estado físico. E aí eu vou observar esse material nos estados líquido e gasoso durante esse processo. Depois que esse processo se encerra, aí eu tenho esse material no estado gasoso, e de modo que, à medida que eu forneço calor para esse material, a temperatura dele continua a variar. Então a gente pode identificar as quantidades de calor aqui durante esses processos. Enquanto ele está variando de θA para θF, esse calor é calor sensível, eu só tenho mudança de temperatura. Enquanto ele está transformando aqui do sólido para o líquido, esse calor é calor latente, eu só tenho mudança de estado físico. Aqui, enquanto ele está sendo aquecido de θF até θE, ou seja, da temperatura de fusão até a temperatura de ebulição, o estado físico dele é líquido e a quantidade de calor que eu tenho é justamente a quantidade de calor sensível associada à mudança de temperatura. Quando ele começa aqui a mudar de estado físico novamente do líquido para o gasoso, o calor envolvido nesse processozinho aqui é o calor latente. Depois que eu passo desse patamar e ele volta a aquecer de novo, volta a aumentar a temperatura de novo, significa dizer que nesse patamar aqui eu tenho um calor sensível envolvido. Então, no diagrama de fases, a gente precisa ter esse olhar, beleza? Ufa, minha turma, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Mas se tiver tido qualquer tipo de dúvida, não tem problema. Vocês podem deixar um comentário aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, ou vocês podem comentar algo lá na nossa sala de aula do Google Classroom, beleza? Um abraço para todos vocês, fiquem protegidos e até a próxima videoaula.